Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na aula de número 52, né? E o assunto principal que a gente vai debater aqui na aula de hoje, né? Vamos entender aí todos os conceitos, é relacionado aí à opção de adaptar a foto. É uma ferramenta bem interessante que a gente tem aqui no SketchUp e ela é bastante usual no sentido de você conseguir pegar uma foto, né? Praticamente estática, uma foto 2D que você tenha, por exemplo, baixado da internet e transformar em um volume cúbico, ou seja, transformar ali literalmente em um objeto 3D. Existem três alternativas para se trabalhar com essa ferramenta, então eu vou explicar para vocês aí estas três opções, tá? Bom, primeiramente, antes de você entender o uso da ferramenta adaptar a foto, é interessante você entender alguns conceitos, principalmente com relação à perspectiva. Muito bem, aqui no SketchUp, pessoal, nós temos aqui os nossos eixos, que são o eixo verde, o Y, o vermelho e o azul, certo? E na verdade, pessoal, nós estamos trabalhando aqui, ó, na opção câmera em perspectiva. Apesar da gente não conseguir ver lá o final da perspectiva, mas nós estamos em um ambiente de perspectiva. Quando a gente fala em perspectiva, pessoal, o que significa? Que os objetos que estão mais próximos da gente, né, de nós, são maiores, e os que estão mais distantes, no nosso olhar, nós temos a impressão que eles são menores, tá? Então, por exemplo, ó, se eu fizer um retângulo aqui, ó, muito gigante, e indo nesse sentido, ó, acompanhando o eixo verde, olha só o que vai acontecer. Vou até levantar ele aqui um pouquinho. Quando a gente olhar ele aqui, ó, ele está indo nessa direção, ou seja, esse lado de cá aparenta ser maior, e aí ele vai se distanciando, e ele vai ficando menor, tá? Ou seja, quando nós estamos em uma perspectiva, pessoal, nós temos o que nós chamamos ponto de fuga, ou seja, esta linha aqui, ó, que separa o céu da Terra, vamos considerar então como a nossa linha do horizonte, tá bom? E a linha verde aqui, ó, nós consideramos então que é a linha de perspectiva, e lá no finalzinho, o encontro da linha do horizonte com a linha aqui, ó, de projeção do eixo verde, nesse exato encontro aqui é o chamado ponto de fuga, tá bom? É interessante você entender isso, eu até deixei algumas imagens aqui, ó, na internet para que a gente possa entender um pouquinho melhor, ó. Coloquei aqui, ó, pontos de fuga. Ou seja, quando a gente está em uma perspectiva, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, essa imagem acho que está bem legal para exemplificar para vocês. Olha só, é na verdade aqui um cubo, e um cubo, quando a gente olha ele em perspectiva, a gente tem a condição de ver, no caso aí, três lados, né? Ou seja, nós estamos em 3D, ou seja, uma terceira dimensão. Quando então a gente está em perspectiva, a gente consegue ver o lado de cima, o lado esquerdo e o lado direito da peça, né? Ou do objeto. E aí nós temos aqui, ó, o ponto de fuga 1, ou seja, todas essas linhas aqui, ó, desse objeto desse lado, vai encontrar esse ponto de fuga. Quando a gente vê o objeto em 3 dimensões, então todas as linhas também vão para outro ponto de fuga. Legal? Então aqui dá para a gente ter uma ideia legal. Deixa eu pegar aqui outros exemplos, ó. Um outro exemplo bem interessante. Aqui, ó, essa rua aqui, ó, por exemplo. Então aqui o desenhista ele fez um ponto de fuga aqui, um outro ponto de fuga aqui. Todas as linhas, tanto da rua, das faixas de pedestre aqui, dos prédios, todas essas linhas, exatamente todas, têm que ser ligadas no ponto de fuga. Tá bom? Um outro exemplo aqui também dessa casa, ó. Apesar de a gente não ver o ponto de fuga, mas todas as linhas estão interligando lá também, tá? Outra característica interessante dos pontos de fuga, pessoal, deixa eu voltar aqui, essa daqui, ó. Um objeto, por exemplo, quando o objeto ele está abaixo da linha do horizonte, ó, observem que essa linha vermelha, pessoal, é a linha do horizonte, tá? Então, quando o objeto está abaixo da linha do horizonte, a gente consegue ver a parte de cima do objeto. Automaticamente, quando ele passa para o alto, para cima da linha do horizonte, a gente vê a parte de baixo do objeto, tá bom? Aí você deve estar pensando, professor, mas para que o senhor está explicando isso? Bom, eu estou explicando isso, pessoal, porque a ferramenta adaptar a foto, ela precisa que você tenha esse entendimento, tá? Você precisa entender para que lado estão os pontos de fuga. Por quê? Porque na hora que você baixar uma foto da internet em 3D, essa foto com certeza tem que ter os pontos de fuga, tá? Eu deixei aqui um outro exemplo, ó.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Até coloquei aqui, ó, caixa de bombom. Tá? Olha só, você olhando assim, essas caixas aqui, você, né? Tudo normal, tudo tranquilo. Mas, na verdade, pessoal, um objeto como esse, ó, observem lá, ele também tem a sua perspectiva. Apesar daqui estar bem pouco, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que aqui você está conseguindo ver esse lado e esse outro lado e a parte de cima? Mas significa o quê? Que você pegar essa linha aqui, ó, ela estará indo lá no infinito até chegar num ponto de fuga, tá bom? Se você pegar essa outra caixa aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, tá vendo essa linha dessa base aqui, ó? Ela está indo também lá no infinito, vai encontrar com essa outra aqui até chegar lá no ponto de fuga também, tá bom? Então, quando você for baixar fotos para adaptar lá dentro do SketchUp, tem que ser preferencialmente fotos em 3D, assim, ó, em perspectivas, tá bom? Por exemplo, ó, vou colocar aqui, deixa eu abrir uma nova aba, vou digitar aqui mesmo, tá? Ó, por exemplo, ó, mesinha de centro. Então, você quer copiar uma mesinha de centro, aí preferencialmente você tem que pegar ela assim, ó, em perspectiva, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, olha lá, ó, é uma mesinha em perspectiva, tá bom? Deixa eu fechar aqui que acabou abrindo o site do representante. Olha só, outros exemplos. Deixa eu ver, ó, essa daqui tá legal, ó, tá em perspectiva, tá? Ó, essa daqui também tá em perspectiva, tá? Então, quando você for baixar imagens para adaptar ou para copiar um objeto 3D, ele tem que estar assim, ó, preferencialmente em 3 dimensões, tá bom? Evitem assim, pessoal, ó, desenhos ou imagens que estejam com o desenho bem de frente. Deixa eu ver se tem algum aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, aqui já está um pouquinho mais difícil de fazer. Aqui quase não tem para mostrar, mas é bem basicamente quando você vê uma foto ou um objeto de frente, literalmente de frente, aí literalmente você não vai conseguir ter ali os locais dos pontos de fuga, tá? Bom, entendendo isso, pessoal, você entendeu essa primeira etapa do ponto de fuga, certo? Agora, a ferramenta Adaptar a Foto, ela tem então aí 3 características ou 3 instruções bem importantes que eu comentei com vocês, tá? A primeira, pessoal, a primeira regra é assim. Para que você quer adaptar a foto? Então, vamos imaginar assim, você está desenvolvendo um projeto de uma cena, por exemplo, de uma sala. E aí nessa sala você tem alguns livros na estante. Mas não necessariamente a pessoa que vai ver essa cena que você está fazendo, ela precisa saber que aquele livro é um 3D, ou que aquela caixa é um 3D. Então, nesses casos, você usa o adaptar a foto. Por quê? Porque você está fazendo apenas uma representação daquele objeto 3D. Tá? Então, quando você quer fazer apenas uma representação do 3D, você usa o adaptar a foto. A segunda opção, né, ou a segunda configuração, é você apenas extrair a volumetria. Tá bom? Você pega o modelo 3D e você quer fazer uma cópia, ter uma ideia para você, de repente, fazer um outro projeto um pouquinho diferente. Então, essa é a segunda alternativa. E a terceira alternativa é apenas você extrair, por exemplo, a estampa de respectiva foto que você baixar, tá bom? Então, a primeira alternativa é você apenas fazer a representação 3D. A segunda é você criar realmente o modelo 3D. E a terceira, então, é você extrair apenas a textura, ou literalmente a imagem que envolve aquele objeto, tá? Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui em janela, tá? Pode vir aqui em janela, bandeja padrão, e nós vamos habilitar então a ferramenta adaptar a foto, tá? Vai aparecer aqui a opção, ó, adaptar a foto, legal? Muito bem. Bom, primeira coisa que você vai fazer é clicar nesse sinalzinho de mais para iniciar então uma foto adaptada, tá? Vamos baixar aquela caixa de bombom, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar uma caixa que esteja bem bonitinha em perspectiva aqui, para vocês entenderem uma bem legal, ó. Pode ser essa aqui, ó, da Lacta. Essa está um pouquinho mais de cima. Eu quero pegar uma mais viradinha, ou mais deitada, para mostrar para vocês. Ó, essas aqui tá bem legal, ó. Tá um pouco mais em perspectiva. Ah, pessoal, só um detalhe importante, tá? Quando vocês forem baixar imagens de perspectiva, tome um pouquinho de cuidado, pessoal, porque é o seguinte, algumas imagens literalmente, que você for baixar da internet, pode ocorrer de ela estar com um pouquinho de efeito de olho de peixe, que nós chamamos, tá? Ou seja, não literalmente os pontos de fuga, eles estão indo
no infinito, como eu comentei com vocês, tá? Pode ser que tenha esse efeito aqui, ó. Deixa eu abrir para mostrar. Olha só, eu digitei aqui numa aba nova, pessoal, chamada, ó, efeito de olho de peixe na perspectiva. Ou seja, se você tentar baixar uma imagem como essa em perspectiva, mas observem só que as linhas estão um pouco curvas, significa que é um efeito da lente da câmera. Então, essas perspectivas, pessoal, assim, ó, não dá para usar a ferramenta, tá? Porque aí você vai ter um pouquinho de mais de dificuldade, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, você consegue entender que literalmente é um objeto que está em perspectiva, mas as linhas estão curvas. Aí, então, não fica legal para se trabalhar, tá? Então, entenda-se isso. Então, ó, eu vou baixar uma foto aqui, pode ser essa aqui mesmo, ó, do dadinho, apenas para vocês entenderem o conceito, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é apenas fazer a extração do objeto 3D, tá? Por exemplo, para colocar um livro numa estante, para colocar uma caixinha de bombom em cima de uma mesa, apenas para você colocar naquela cena, tá? Então, eu vou baixar essa imagem, salvar como, vou colocar dentro da pasta 52. Muito bem, já alterei aqui para 52, contudo essa imagem aqui, ó, é imagem de web, então a gente tem que pegar uma outra, tá? Deixa eu pegar uma aqui que esteja mais fácil, essa daqui. Pronto, pessoal, achei uma outra aqui, ó, bem bacaninha, né? Vou clicar então com o botão direito, salvar a imagem como, isso, ó, essa é JPEG, então vou colocar assim, ó. Caixa de bombom, tá bom? Então baixei, eu deixei aqui alguns outros exemplos, eu vou explicar depois para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui na 52, isso. Ó, caixa de bombom, salvar, tá? Então vamos lá. Aqui no SketchUp, pessoal, você vai fazer assim, ó. Vocês vão clicar então aqui, ó, na opção adaptar a foto, legal? E aí vai surgir então as pastas para você baixar. Este primeiro exemplo aqui, ó, a caixa de bombom, nós estaremos apenas extraindo as imagens para ter uma representação do 3D de uma caixa como essa. Então, preferencialmente, nesses primeiros casos, coloquem objetos que você tem, então, as 3 faces estampadas. Evitem objetos mais abertos, vazados e algo nesse sentido, tá? Já nesse segundo exemplo, eu peguei e coloquei uma mesinha de centro e aqui eu vou extrair apenas o 3D. Eu não vou precisar da estampa. E já nesse outro caso aqui, como eu comentei com vocês, eu quero sim somente a estampa, tá bom? Então vamos lá, vou clicar aqui, eu cliquei na opção adaptar a foto. Aqui, pessoal, eu vou selecionar então essa imagem, tá? E vou clicar. Vejam só o que acontece, pessoal. Não se assustem aí com a imagem, porque é assim, funciona assim, ó. Vou clicar aqui ó, nessa catraquinha para aparecer aqueles eixos, porque eu mexi aqui no zoom e ele acaba perdendo os eixos, tá? Vejam só que interessante, pessoal. Esta linha amarela que está aqui, ó, tá vendo a linha amarela? Ela vai ser então a nossa linha do horizonte. Legal? Como a foto do bombom, pessoal, estou olhando a parte de cima dela, então entende-se que a linha do horizonte vai ficar para cima. Então, primeira ideia, tá? Segunda ideia, tá vendo aqui a linha azul? Essa linha azul, pessoal, ela tem que ficar perfeitamente alinhada com esta linha aqui, ó, da caixa, ó, tá? Só que agora você não vai conseguir mexer ela, nem a amarela, por enquanto, e nem a azul. Observem aqui, ó, que você tem, então, as linhas verde. Esta linha verde, você estará ligando, então, as linhas da foto, você estará adaptando a foto a estas linhas verde. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar esse primeiro quadradinho, você vai segurar, arrastar, e vai colocar aqui, ó, nesta parte da caixa, certo? Este segundo, você vai também colocar aqui, bem nesse ponto. Preferencialmente, você pode até aproximar o zoom e aí você consegue fazer um ajuste mais fino, tá? Esta linha tem que ficar aqui, tá? Esta outra segunda verde, você também vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai colocar aqui, ó, nesta parte da caixa e aqui também você vai colocar aqui, ó. Observem lá que a linha do horizonte já está subindo, né, ó? Ela já está ficando para cima, legal? Então, essas duas linhas verdes aqui, elas estão perfeitamente alinhadas com a linha da caixa do bombom, legal? Um pouquinho mais aqui, ó, você tem então a linha vermelha, a mesma coisa. Você vai vir aqui, vai colocar ela aqui, nesta ponta, ó. Tá vendo aqui, ó, a linha vermelha. Deixa eu ajustar ela aqui, ó, nesse cantinho. Isso. E aí, ó, a outra parte dela também você tem que seguir a mesma linha, ó, que vai seguir lá no ponto de fuga. Olha lá, então a vermelha vai ficar aqui. A outra linha vermelha, a mesma coisa, pessoal, ó, traz ela para cá. Olha lá que legal. E aí você vai acertar aqui. Eu quero que vocês observem agora o que está acontecendo. Ó.
A linha azul, pessoal, ó, ela tem que ficar perfeitamente na sua vertical. Olha lá. Deixa eu só trazer um pouquinho. Aí você vai regulando aqui de forma mais fina, ó. Mas de forma que você acertando aqui, observem a linha azul ali, ó. Ela tem que ficar perfeitamente em pezinha. Tá, ó, bem certinho assim, ó. Isso. Olha lá. E, consequentemente, a linha amarela, pessoal, ela ficou para cima. Olha lá que legal, ó. Então, as linhas da caixa, elas estão indo lá nesse ponto de fuga. E as linhas vermelhas da caixa estão indo nesse outro ponto de fuga. Eu quero que vocês observem aqui, ó, que aqui embaixo você tem a opção de mostrar a grade ou não. Você pode tirar a grade ou ligar ela de novo. Aqui você tem o estilo que você estará vendo esses planos, né? Vamos dizer assim, ó. Olha lá. Você pode ver o plano, ele dentro do plano. Geralmente é mais usado para fazer ambientes internos. Como a nossa caixa é um volume cúbico, então a gente pega esta opção aqui, ó, acima, para a gente ver. E aí você também tem essa outra aqui, que é o exterior, tá? Para o nosso caso, é dessa forma. Ou seja, desse lado aqui, ó, você está vendo uma malha vermelha. Porque é essa face aqui, ó, da caixa de bombom. Legal? Desse lado de cá, você está vendo uma malha verde, que é desse lado de cá, tá? Aí você pode também apagar, ó. Você pode tirar o fundo verde, vermelho. Então, você só vai ter exatamente aqui, ó, essa parte da perspectiva e essa outra. Se você não quiser ver esse lado esquerdo, você vem e apaga essa opção aqui, ó. Tá? Então, você não tem, ó, o vermelho descendo aqui. Legal? E aí também o inverso do outro lado, ó. Você pode tirar o verde desse lado de cá, tá? Então, essas ferramentas aqui é para você ver ou não os planos para facilitar aí a sua perspectiva, tá? E esses quadradinhos aqui, ó, cada quadradinho desse, ele tem um tamanho de meio metro. Você pode aumentar ou diminuir conforme a necessidade que você precisar, tá? O ideal, pessoal, é o seguinte, que a sua foto ela esteja perfeitamente então ligada naqueles pontos, tá? Clica aqui na catraquinha para voltar, ó, ela vai ficar certinha. A partir desse momento, pessoal, eu quero que vocês observem que o SketchUp ele gerou aqui, ó, uma cena chamada caixa de bombom, que na verdade não é uma cena, é uma foto adaptada. E aí depois que você faz todas essas configurações, você vai clicar em concluído. Muito bem. Ou seja, se você movimentar o seu modelo 3D, ó, tá aqui normal, a foto desaparece. Para voltar a foto e a perspectiva dos seus eixos, esses eixos aqui, ó, se ajustar novamente a foto, basta você vir aqui e clicar aqui, ó. Você vai clicar, então observem lá, ó, que os eixos vão estar em cima da foto, tá? Se você quiser habilitar de novo os eixos, clica aqui, ó, os eixos estarão lá, tá? Nesse momento agora, pessoal, a gente tem que literalmente modelar, tá? Vou pegar a menininha aqui, ó, deixa eu tirar ela um pouquinho daqui. Deixa eu só tirar o modelo, clicar de novo. Vou mexer aqui na perspectiva, tá? Isso, ó. Vamos concluir, tá? Vou tirar a menininha aqui, tá? Então, para a gente voltar. Então, o que que acontece? Eu agora vou modelar. Quando eu modelo, pessoal, agora com a foto adaptada, o meu modelo 3D ele vai ficar exatamente no mesmo local da foto. Vejam que interessante. Eu vou fazer aqui um retângulo. Então, eu vou pegar a partir desse ponto e vou ligar lá na outra parte de trás da caixa. Então, observe que a linha azul do meu retângulo está acompanhando ali a foto. Aí eu dou uma olhadinha aqui para ver o limite dela e uma olhadinha para ver o limite dela aqui do outro lado, ó. Olha que legal. Então, eu vou acertar um pouquinho mais para cá. Olha lá, certinho. Aí eu clico. Então, eu tenho, ó, um objeto 3D lá, ó, tá? Vou adaptar na foto de novo, ó. Observem que ele vai acertar aqui direitinho. Aí eu vou pegar, usar o empurrar, puxar e vou colocar aproximadamente aqui da mesma altura da caixa, ó. Olha lá que legal. Tá bom? Tem uma pequena distorção aqui, pessoal, porque a caixa ela tem uns cantinhos arredondados, tá? Mas na verdade, ó, o seu modelo 3D está perfeito, tá bom? Então, nesses casos aqui, esse primeiro exemplo, pessoal, eu quero apenas... De repente eu tenho lá uma mesa, e nessa mesa, na cena que eu estou fazendo lá no meu projeto 3D, tem uma caixa de bombom em cima da mesa, tá? Então eu quero apenas fazer essa representação da caixa 3D lá em cima da mesa. Então o que que eu faço? Eu uso essa ferramenta, legal? E aí eu venho aqui na opção, ó, projetar texturas da foto. Ou seja, é como se o SketchUp pegasse esta imagem que a gente baixou da internet e projetasse, ou seja, estampasse então lá no nosso modelo 3D, tá bom? Então você clica aqui em projetar, confirma com sim,
Muito bem, pessoal. Eu quero que vocês observem agora que bacana, ó. Quando eu movimentar o objeto 3D, olha lá, pessoal, eu tenho literalmente uma caixa de bombom em 3D. Obviamente, pessoal, que a parte de trás aqui, ó, ela vai estar branca, tá? Porque o SketchUp ele só estampou olhando assim. Então, por isso que eu comentei com vocês. Se é apenas uma representação, então você usa dessa forma. E aí, na sua cena, a caixa de bombom tem que estar virada para esse lado, tá bom? A segunda alternativa, então, é você realmente extrair o volume cúbico, tá? Extrair realmente ali o 3D. Então, vamos ver como é que funciona. Vou salvar esse objeto, pessoal. Vou salvar como? Vou deixar aqui, ó, dentro da pasta 52, tá bom? Então, vamos colocar lá, foto. Vamos pôr assim, ó, caixa de bombom. 3D, tá bom? E aí, salvamos. Legal? Vou abrir aqui um arquivo novo. Então, agora eu quero, por exemplo, extrair literalmente o volume cúbico de um objeto através de uma foto. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, clica, adaptar a foto. Vamos pegar como exemplo, então, a mesinha de centro, tá? Eu baixei aqui uma outra mesinha. Olha só, nesse caso aqui da mesinha, então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, pega os pontos verdes, ó, nós vamos ligar aqui, ó, nesta linha, ó, da mesinha, até aqui, ó, nessa outra linha. Tranquilo, tá? Pegamos aqui, ó, descemos aqui nessa outra linha, ó, a linha está passando aqui, e daí eu trago para cá. Legal? Olha que bacana essa ferramenta, pessoal. Aí eu venho então com a linha vermelha vai vir nesse outro ponto aqui, vindo para cá, olha lá, então no limite da mesinha, tá? Aí eu pego aqui a outra vermelha, trago até aqui também, e trago e ajusto aqui. Então a nossa foto, ó, está adaptada, né, aos planos, ou seja, ou o plano também é adaptado aí à nossa foto. E aí eu consigo então modelar esse objeto 3D, tendo como base então a foto que estará na minha frente. Eu não preciso da estampa, eu quero apenas fazer o modelo 3D. Legal? Feito esses ajustes, vem aqui e clique em concluído. Muito bem, então qualquer mudança que eu fizer agora no modelo 3D, quando eu clicar aqui a mesinha de centro, a perspectiva vai ficar ajustada. Legal? Vou deletar aqui. E aí agora, pessoal, tem que literalmente modelar olhando o que está aqui na foto, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um retângulo, vou pegar aqui, ó, no pezinho e vou vir até no outro pezinho de cá. Olha lá, então eu tenho literalmente, ó, um objeto volume lá dentro, tá bom? Ou eu posso fazer assim também, ó, eu posso pegar aqui ó, um retângulo giratório, eu sei que a minha mesinha vai vir daqui para cá, então não corre o risco do plano verde sair da posição, tá? Eu clico, coloco ele para o alto, ó, ele vai vir até aqui. Observe um detalhe, pessoal, muito importante. Ó, a minha linha do retângulo giratório está azul. Ela tem que ficar azul. Não vai seguir o que está na foto, tá? Porque aquilo que eu comentei. Às vezes a foto, pessoal, tem um leve distorção do efeito de olho de peixe. Vocês se lembram do que eu comentei. Apesar de você estar vendo ela aqui em perspectiva bonitinha, mas pode ser que não. Então você vai apenas fazer conforme o que você está vendo lá na foto, tá? Outra coisa também é isso aqui, ó. Deixa eu voltar para você mostrar os planos. Coloquem perfeitamente assim, ó. Pode aproximar o máximo que você puder para você pegar com mais exatidão, tá? Isso aqui também influencia lá na hora da modelagem, ó. Tá bom? Então, tome um pouquinho de cuidado nesse sentido. Ó, pode chegar bem pertinho, ó. Tá vendo que tem uma diferençazinha aqui, ó? E isso influencia também lá na hora de modelar, tá? Ó, coloca mais para cá. E traz mais para cá, ó. Isso. Vamos ajustar lá do outro lado, ó. Tá vendo? Ó, tem uma pequena diferençazinha aqui, ó. Olha lá. Tá? Agora falta só aqui, né? Ó, embaixo. Isso. Então faz assim com mais exatidão. Clica em concluído. Isso, vai ficar mais fácil, ó. Tá? Clica aqui, ó. E agora nós vamos então modelar, ó. Clico aqui, ó, retângulo giratório. Clico naquela linha lá de trás. Aparentemente parece que ficou bem melhor agora, né, ó. Mesmo assim ainda continua com uma leve distorção. Isso, mas não tem problema, ó. Aí aqui você vai estampar daqui para cá. Por exemplo, ó, vamos por aí, acho que deve ter uns 4 centímetros, né, ó, 4 centímetros. Ah, pessoal, só um detalhe. Aqui, ó, o que aconteceu? Eu coloquei 4 centímetros e vocês viram que não teve nada a ver. Por quê? Porque a foto, pessoal, ela não tem tamanho. Não tem uma perspectiva exata. Então, aqui você vai ter que fazer realmente olhando. Tá? Olha lá embaixo. Ó. Coloquei o modelo 3D com o que a gente tem aqui embaixo. Tá bom?
Aí eu vou pegar aqui, ó, o F, equidistância, e vou colocar uma espessura aproximada lá também na minha mesinha. Vou pegar essa face de dentro, vou eliminar aqui, ó. Ou seja, olha lá o que eu fiz. Eu fiz apenas aquela base, ó. Então a minha foto aqui nesse sentido está servindo apenas como uma fonte para eu produzir esse modelo 3D, tá bom? Vou pegar esse objeto lá de trás, ó, vou criar um grupo, vou vir aqui, ó, no comando mover, Ctrl, e vou colar aqui, ó, em cima desse outro aqui, ó. Observem que a linha está vindo vermelha, tá, pessoal? Tem que vir aqui e você vai colar aqui, ó. Tá? Então você está desenhando um modelo 3D com uma foto literalmente na sua frente para facilitar então aí a sua modelagem, tá? Aí depois a gente tem aqui, ó, essa madeira passando aqui na frente, ó, tá? Então a gente pode fazer aqui, ó, um retângulo aproximadamente aqui, ó. Vou usar o empurrar, puxar, ó. E aí eu vou trazer até encostar aqui. Olha lá o que eu estou fazendo, ó. Bacana? Então você vê que rapidinho você consegue ter uma base do que você precisa através aí dessas ferramentas. Ó, aqui, ó, um retângulo giratório. A gente pode vir aqui, mais ou menos aqui, colocar um pouquinho mais para cima e fazer então essa base de madeira aqui atrás, ó. Chegando até lá atrás. Aqui eu posso transformar isso aqui em um grupo, ó. Crio um grupo, comando mover, Ctrl, trago até encostar aqui do outro lado, ó, a linha tem que vir vermelha. Vamos dividir por 5 espaçamentos, vamos ver se deu certo. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Então a gente tem, ó, um objeto extraído, né, ó, de um modelo 3D através, né? Aliás, extraído um modelo 3D através de uma foto. Legal? Olha lá que bacana, ó. Tudo bem? Esse elemento, como ele é um objeto um pouquinho mais vazado, pessoal, então evitem colocar a projeção aqui, ó, tá? Porque senão vai aparecer a foto literalmente em cima dos objetos lá 3D e não vai ficar legal, tá bom? É apenas aí para você extrair e aí depois você pode criar os materiais, material de madeira, tudo bonitinho, para você aplicar aqui depois, tá bom? Olha lá que legal, pessoal. E aí depois você pode fazer os detalhamentos, colocar aqui um suporte embaixo, um ferrinho, tudo certinho, mas você tem então, ó, um objeto bacana, tá? A terceira alternativa, deixa eu salvar então esse objeto. Salvar como, dentro da pasta 52, vamos colocar o nome então de mesinha. Aqui, ó, mesinha de centro, tá? Então a nossa terceira alternativa, eu vou clicar aqui em novo, é extrair literalmente somente a estampa, tá? Eu quero fazer uma apresentação, uma representação de algum prédio ou de uma estampa literalmente, mostrando literalmente como vai ser aquele objeto 3D na vida real. Então eu posso usar esta alternativa. Então vou clicar aqui, adaptar a foto, nova foto adaptiva. Nesse exemplo então eu quero apenas a estampa, por exemplo, desse prédio. Vou clicar aqui, vou adaptar. E aqui, pessoal, observem que a perspectiva desse prédio está um pouquinho mais forte. Ou seja, a linha do horizonte com certeza vai estar aqui mais para baixo e os pontos de fuga estarão nesse sentido aqui, ó, tá? Você pode aproximar com o zoom e vamos ligar esse ponto aqui, ó, essa taxinha vai vir até aqui. Aí eu tenho que pegar na mesma linha do prédio, ó, trazer lá certinho, tá? Ó, ficar bem alinhadinho nessa posição. Na parte de baixo eu venho, clico até aqui, ó, trago. E aí eu tenho que pôr a linha acompanhando lá, ó, a base do prédio, ó, bem aqui, ó, nessa base literalmente, tá bom? Então a gente já ajustou o eixo Y desse lado, tá? Aí a gente faz a mesma coisa aqui, ó. A gente pode pôr aqui nesse ponto e aí esse outro lado de cá. Nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? A linha do eixo azul, ela não vai ficar perfeitamente na horizontal. Aliás, pessoal, perdão, na vertical. Por quê? Porque as linhas azuis aqui, ó, do prédio, elas estão inclinadas, ó. Observem que está inclinada aqui desse lado, desse outro lado, ou seja, é como se lá em cima, na parte superior, nós tivéssemos também um outro ponto de fuga, que é um ponto superior, tá bom? Ó, observem lá, então, quero que vocês fiquem de olho aqui na linha azul, tá? Ó, vou trazer a linha vermelha para cá para acertar, aqui a base, ó, isso, e vou clicar aqui, ó. Vou ajustar aqui conforme a base do prédio, tá? Ó, olha lá, então perfeitinho aqui. Observem lá então, ó, a linha azul, ela vai acompanhar as linhas do prédio, como se você tivesse então um outro ponto de fuga lá em cima, tá bom? Depois que fez esses ajustes, ó, verde com verde aqui certinho, vermelho com vermelho certinho.
clica aqui ó, em concluído, e agora então você vai fazer a volumetria do prédio. Essa volumetria, pessoal, você pode utilizar, por exemplo, retângulos giratórios. Vejam só que legal. Preferencialmente, pessoal, façam os volumes que estão mais distantes de você, porque esses que estão na frente vai ter uma sobreposição, tá? Então, olha só, qual que está mais distante aqui, ó? Não é essa parte cinza? Então, a gente vem aqui, ó, com retângulo giratório, faz aqui, ó, a linha vai estar perfeitamente verde, olha lá, verde. E aí você vai descer a linha no eixo azul. Observem que a linha azul vai acompanhar, então, as faces do prédio. Olha que bacana, pessoal, sensacional essa ferramenta, tá? E aí, gerou lá uma face, ó, literalmente. Clica aqui, ó, no prédio, ele vai se ajustar, ó, com a face do prédio. Vamos tirar a menininha aqui da frente, vou deletar. E aí você vai fazer o volume cúbico lá de trás, com empurrar, puxar, ó. Aí esse volume pode ser de um tamanho qualquer, porque você não sabe, que não dá para ver o que está lá atrás, tá? Pode ser assim, ó. Olha lá, então estou desenhando, ó, literalmente o prédio lá, ó, tá? Então vamos ajustar novamente. Aí depois, esse aqui, ó, está mais distante, em segundo lugar. Vou clicar aqui, ó, a linha vai estar perfeitamente vermelha. Olha lá, a linha vermelha, clico aqui e trago aqui, ó. Então eu vou fazer essa outra parte do prédio, tá? Vou passar um pouquinho mais aqui para trás, pessoal, porque ele é um pouquinho maior, tá vendo lá atrás, ó? E eu vou vir com ele mais ou menos até encostar lá no outro de trás, porque eu também não sei o volume cúbico lá de trás, tá? E aí, por fim, se você quiser, ó, aqui você tem uma face, aqui você tem outra, você pode também fazer essas estampas aqui, ou seja, meio que afundar essa face aqui, ó. Por exemplo, ó, pode pegar um comando linha, aqui nessa face, ó, você quer essa janela afundada um pouco. Então, você pode vir aqui, ó. E aí você vai afundar, ó, esse trecho aqui, ó. Olha lá, ó. Um pouquinho para cá, dá para fazer isso, tá? Bom, vamos fazer logo esse da frente para a gente ajustar então aqui essa janela, tá? Então vejam só, venho então com o retângulo giratório e vou fazer essa parte aqui agora, ó. Aqui vai estar perfeitamente vermelho, vou descer daqui para cá e vou vir até aqui na base do prédio, ó. Aproximadamente aqui, tá? Se ficar um pouquinho diferente, usa o mover e aí você desce a linha um pouquinho, tá? Olha lá, então vou vir com empurrar, puxar e vou trazer, ó, até encostar lá no outro prédio aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem entender, ó. Olha lá. Vou vir aqui, empurrar, puxar, ó, vou encostar até chegar lá no outro, ó, que a gente fez. Olha lá, pessoal. Tá? Então aqui, ó, você pode então fazer uma outra linha que vai encostar daqui e vai ser então aquele volume da janela, né, ó. Empurrar, puxar. E coloco também um pouquinho mais para dentro. Olha lá, pessoal, essa é a ideia do prédio, tá? Obviamente que você está apenas extraindo, então, a estampa. Legal? Se você quiser fazer aqui também a outra coluna aqui de trás, fazer essa outra base, fique à vontade, fica a seu critério. Agora, o que vai acontecer? Tá vendo esse capim aqui, pessoal, passando na frente? Ele vai ficar na estampa do prédio, tá? Mas aqui, ó, eu terei essa parte mais espelhada, literalmente, tá bom? Então, vejam só, vou clicar aqui, ó, em projetar textura. Confirmo com sim, que ele está perguntando se eu quero recortar faces parcialmente visíveis. Clico com sim. Então, quando eu der um 3D agora, pessoal, olha lá que legal. O meu objeto 3D, ó, tem exatamente a estampa do prédio. Obviamente que para eu trabalhar com esse tipo de modelagem, pessoal, eu tenho que estar nessa perspectiva aqui, ó. Nesse 3D, tá? E gerar uma cena nessa posição, ó. A cena tem que ser nessa posição. Legal? Olha lá, então você tem, ó, uma projeção literalmente, né, extraído, ó, de uma foto. Legal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das explicações de hoje. Vou salvar esse arquivo também aqui, ó, salvar como. Dentro da pasta 52, vamos pôr o nome de prédio. As três alternativas, elas são válidas, tá, pessoal? Você pode, então, criar lá apenas pegando o volume para você gerar uma cena. Depois fazer exatamente o volume cúbico e colocar estampas diferenciadas. Ou então apenas fazer aí um estudo extraindo uma foto da internet, tá? O interessante, pessoal, nesses casos aqui, independente do que você for usar na adaptação da foto, isso serve para você começar a modelar e ter uma ideia de um objeto 3D, tá? Porque assim, aqui na foto, como vocês podem ver, a gente pegou apenas uma ideia do modelo do prédio, tá? Mas aí em cima disso depois, obviamente, você vai fazer aí toda a modelagem, tá bom?
Pessoal, muito obrigado então pela atenção. Aguardo vocês aí, firmes e fortes, na sequência das aulas. Tchau, tchau, pessoal!